O investidor que projeta o valor da ação no futuro é movido pela. O que deixou de comprar após ler sobre a queda da moeda estrangeira é movido pela, tá? Aí você vai ter que analisar esse processo para você conseguir saber como fazer esse processo aqui na hora de responder. Então vamos lá. O investidor que projeta o valor das ações no futuro é movido pela. Todas as vezes que eu faço uma projeção de valor para o futuro, eu sou movido pela ancoragem. Ancoragem. Então, quando eu projeto algo para o futuro, eu sou movido pela ancoragem. Então, aqui tem ancoragem, ancoragem, a versão a perda está fora, framing está fora. E o que deixou de comprar após ler sobre as quedas da moeda estrangeira é movido pela. Então, ele deixou de comprar após ler sobre a queda da moeda estrangeira. Como ele leu e foi impactado por isso, então ele teve uma informação recente. Então, vai ser a disponibilidade, porque a representatividade vai ser algo mais antigo. Então, a resposta certa é ancoragem, ele projetou o futuro, e disponibilidade deixou de ler após deixou de comprar após ler sobre as informações da queda da moeda. Portanto, a resposta certa, alternativa B. Lembra, você pode não saber a certa. Então, faça o quê? Elimine as erradas, certo? Próxima questão. Comprou baseado no histórico dos últimos 12 meses. É movido pelo. Então, o investidor que comprou baseado no histórico dos últimos 12 meses é movido pelo. Lembra que eu falei para vocês, se eu compro baseado no histórico dos últimos 12 meses, significa que eu estou achando que aquilo que aconteceu vai se repetir novamente. Então, eu estou comprando baseado pelo resultado passado. Quem faz isso é movido pela representatividade. Representatividade, certo? E afirma que ainda não perdeu dinheiro nessas ações, mesmo que elas estejam em queda, pois ainda não as vendeu, é movido pelo. Então, quem afirma que ainda não perdeu dinheiro nas ações, mesmo que elas estejam em queda, pois ainda não as vendeu, é movido pela. Esse cara, ele está falando o seguinte, olha, eu comprei por 50, elas estão caindo aqui para 20, mas eu não perdi porque eu ainda não vendi. Ele espera que ela volte para o futuro. Quem mantém posições perdedoras e se desfaz de posições ganhadoras rapidamente, está sendo movido pelo quê? Está sendo movido pela aversão à perda. Então, se eu sei que a primeira é representatividade, que é mais fácil para você, então você fica representatividade, ancoragem está fora e aversão à perda está fora. Aí você vai ficar entre representatividade e representatividade. Aí você olha, a segunda foi representatividade também? Não. Então tá claro que ela foi aversão à perda. Portanto, a resposta certa, é a alternativa D. Presta atenção nisso que eu te disse. Às vezes você não vai ter certeza da certa, mas você tem certeza da errada. Aí você elimina a errada e vai chegar na resposta correta. Próxima questão. Possíveis penalidades para as instituições que descumprirem o código da Anbim. Então, quais são as penalidades para as instituições que descumprirem o código da Anbim? Aí estão corretas. Leia se é o correto ou se é o errado. A gente tem a 1, a gente tem a 2 e a gente tem a 3. Vamos analisar. Advertência pública, isso aqui é verdadeiro. Cuidado que não é advertência privada, tá? É uma advertência pública que vai ser publicada no site da Anbim, tá? Então, beleza. É advertência pública, onde tem um tá dentro, não tem um tá fora, um tá dentro, um tá dentro. Beleza. 2, multa. Com certeza vai ter multa, certo? Vai ter uma multa. Então, aqui não tem 2 tá fora, tem 2 tá dentro, tem 2 tá dentro. Perceba que esse exercício de eliminar as erradas facilita. Agora você tem 50% de chance de acertar. 3. Proibição do uso do selo da Anbima e desligamento do quadro. Sim, a instituição ela vai ser proibida de utilizar o selo e ela pode ser desligada do quadro da Anbima. Então, onde tem 3 está dentro, aqui não tem 3 está fora. Resposta certa, alternativa C. Fazendo isso, você consegue responder qualquer questão no dia da sua prova. Galera, até aqui a gente está respondendo as questões do módulo 1 e a gente está dentro do módulo 2. A tua prova ela sempre vai trazer esse conceito de seguir as ordens e trazendo as questões dentro do módulo para você poder acertar. Qual o grau de endividamento desta pessoa? A tua prova ela vai te dar esse dado aqui, que ele representa o quê? Ele representa um balanço patrimonial. Para a gente saber o grau de endividamento da pessoa, eu expliquei para você que a fórmula é o PA.
É o P sobre A, é o passivo dividido pelo ativo. Então, para você saber o grau de endividamento de uma pessoa, é passivo dividido pelo ativo. E para você saber o patrimônio líquido da pessoa, é o ativo menos o passivo, certo? Então, essas são as duas formas. Grau de endividamento, P sobre A, e o patrimônio líquido, ativo menos passivo. Como que eu vou saber o grau de endividamento dessa pessoa? Você não precisa fazer cálculo na prova. Isso aqui é uma questão simples que a prova te traz, não precisa de calculadora. Ela trouxe dados aqui, mas é só para ver se você sabe o que significa. Ó. Circulante. O que é ativo circulante? É o que ela tem de ativo, por exemplo, na conta corrente. É um saldo que ela tem de curto prazo. Então, ela tem 200 mil. Imobilizado. O que é imobilizado? É, por exemplo, uma casa. Ela tem 1.800.000. Então, o total de ativos dessa pessoa é 2 milhões. Se o grau de endividamento é P sobre A, então essa pessoa ela tem de ativo, ela tem 2 milhões, certo? Agora, passivo. O que é exigível a curto prazo? É aquilo que ela deve para pagar, por exemplo, esse ano. Exigível a longo prazo. É um financiamento que ela tem que pagar que vai levar mais anos. O total de exigível dessa pessoa é 200 mil. O que é o exigível? O exigível é a mesma coisa que passivo. Então, vai ser 200 mil dividido por 2 milhões. Esse é o grau de endividamento. E aqui a gente tem o patrimônio líquido, que é de fato o que é da pessoa, 1.800.000. E a gente tem o total do patrimônio líquido mais o exigível, 2 milhões. Então, se eu somar o patrimônio líquido, que é 1.800, com os 200 mil, vai dar 2 milhões. Então, você não pode se confundir. O que a tua prova quer que você responda? Qual é o grau de endividamento? O grau de endividamento é 200 mil dividido por 2 milhões. Aí é só eu pensar. Por exemplo, se eu estou falando aqui que 2 milhões ele é o 100%, 2 milhões é o todo, 200 mil vai ser o quê? Vai ser 10% de 2 milhões. Então, 200 dividido por 2 milhões, isso aqui equivale a 0,10. Nossa, Douglas, tem como fazer isso de cabeça? Tem, ó. É só você pensar. Se 2 milhões é igual a 100%, quanto que é 10% de 2 milhões? 10% de 2 milhões é igual a 200 mil. Se o passivo dele é 200 mil, então o grau de endividamento vai ser o quê? De 10%, tá? Então, se a tua prova pedir algum cálculo, é este cálculo que dá para ser feito de cabeça. É só você saber, 200 mil representa 10% de 2 milhões, tá? Não é 6%, não é 8,5%, não são 12%. Resposta certa, alternativa C. Se ficar na dúvida, depois você volta e assiste esse trecho novamente para você pegar a fórmula e também lá dentro da aula. Próxima questão. O gerente afirma que para alguém que não pode correr riscos, você deveria indicar investimentos com. Qual a alternativa correta? Então vamos lá. O gerente afirma que para alguém que não pode correr riscos, você deveria indicar investimentos com. Se essa pessoa está falando que ela não pode correr risco, não pode correr risco, obviamente você tem que dar investimentos de quê? Investimentos de baixo risco. Isso é óbvio, não pode correr risco. E se ela tiver baixo risco, obviamente ela vai ter o quê? Baixo retorno, tá? Não tem como você correr baixo risco e ter alto retorno. Então, o gerente afirma que alguém não pode correr riscos. Você deveria indicar investimentos com. Então, olha só, baixo risco, certo. Baixo risco, certo. Alto risco, errado. Alto risco, errado. Então, você já eliminou essas alternativas aqui. Você vai ficar só entre essa e essa. Baixo risco e alta rentabilidade, não dá para eu ter baixo risco e alta rentabilidade. Se eu tiver baixo risco, eu vou ter baixa rentabilidade, portanto, a resposta certa será a alternativa B. Perceba que é simples, cai na prova, mas se você não interpreta, você erra por bobeira. Então, sempre elimina as erradas e desenha lá na sua folha para você conseguir responder com mais calma. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. Apostila de conteúdo atualizado e apostila de simulados por módulos. Essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E apostilas de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir.
Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!